Então eu queria primeiro agradecer o pessoal que me chamou aqui. Aqui é um lugar muito agradável, né? Então eu gosto muito de vir aqui. E eu queria falar mais ou menos algumas coisas, mais completar o que o João estava falando aqui. Então, enquanto ele ia falando, eu fiz algumas notas mentais e algumas coisas para ir comentando. Por exemplo, o caso que você comentou do Dias Gomes, foi uma coisa que você me chamou muita atenção, né? Até porque ele é uma figura, ele gostava de se gabar, né, do que ele fazia e tal, ter legalizado divórcio no Brasil. Inclusive o Geisel, que era o presidente na época da legalização do divórcio, ele foi um dos únicos presidentes protestantes no Brasil, né? E no protestantismo tem divórcio, tem esse detalhe também. Curioso. Agora, claro que teve um trabalho cultural muito forte, por isso que a maioria da população brasileira é contra. E inclusive eu li esse estudo também que você falou. E um outro detalhe interessante é que ele está inserido num contexto cultural muito mais amplo, que é o mesmo contexto muito do que aconteceu com o cinema, né? No caso por volta da final da década de 50, 60, que teve essa grande virada nas escolas marxistas, né? Quando eles começaram a apostar cada vez mais na via cultural da revolução e não tanto na via armada. Acho que depois da Segunda Guerra Mundial eles ficaram meio impressionados e mudaram de ideia. E no caso do cinema, foi marcante nos anos 60, final dos anos 70, que apareceram quase que simultaneamente todas as chamadas escolas do novo cinema, né? Então, na França eles chamam de Nouvelle Vague, nova onda de cinema. Nos Estados Unidos eles chamam, por analogia, de nova onda do cinema americano. Então, a Nouvelle Vague, um expoente famoso, embora a Nouvelle Vague tenha mais incidentes até do que outras ondas dessas, mas então a Nouvelle Vague é do Jean-Luc Godard, que era marxista, fazia filmes marxistas e outros assim. Uma exceção seria o Eric Rohmer, que é tido como da Nouvelle Vague, mas ele não era marxista, até anti-marxista. Mas na mesma onda, o cinema americano teve a ideia de quebrar a cultura tradicional. Então apareceram algumas pessoas com essa ideia. O Martin Scorsese, que se autoafirma um iconoclasta do cinema, o Francis Ford Coppola, o Robert Altman e outros, que a ideia deles era realmente quebrar. O Martin Scorsese define assim, a ideia do cinema como iconoclastia por aparecimento de novas ideias, então quebrar todo tipo de religião, cultura tradicional. E no Brasil teve também o cinema novo, né, do Glauber Rocha. E em Portugal tem a mesma coisa também com o nome de Novo Cinema. Então é uma coisa de uma criatividade muito pequena. E em geral tudo copiado, né? O resultado disso, por exemplo, nos Estados Unidos foi a queda monumental do cinema, que passou a ter 1/1000 do público que ele tinha 3 anos atrás. Ao contrário que o pessoal pensa, violência, sexo, tal, vai vender pra caramba e tal. Então o cinema acabou. E a ascensão impressionante da indústria pornográfica e do cinema B. Isso daí aumentou muito. Em contrapartida, o cinema principal decaiu profundamente. Tanto que isso foi uma coisa quase muito inteira. Claro, o pessoal vai lembrar, mas apareceu a TV e tal, mas certamente tem muito a ver com com uma certa mediocrização do cinema, né? Eu acho que todo mundo vai concordar que uma coisa muito triste é ver um americano tentando falar francês. É uma coisa que já dá uma depressão imediata. Então, tentando copiar a nova onda do cinema francês é uma coisa mais triste ainda. No Brasil fizeram a mesma coisa, né? O que acontece é que, ainda pegando o exemplo do cinema, esse movimento todo, ele não... Esses filmes são muito perecíveis em um certo aspecto, porque são coisas assim que com o tempo ninguém mais lembra, porque como você faz muito do mesmo, então teve o Jean-Luc Godard, o mais impressionante não é nem o cinema dele, é a quantidade de pessoas que tentaram copiar o cinema dele, que é bem caracterizado pela chatice impressionante das obras. Tendo isso à parte, o grande legado do cinema permanece vivo. Então, ainda na época do Natal, o filme mais assistido nos Estados Unidos é A Felicidade Não Se Compra, que é um filme do Frank Capra. E Felicidade Não Se Compra foi
em grande parte influenciada pelo pensamento do Chesterton e de São Tomás de Aquino. Que o Frank Capra, aliás, é pouco conhecido isso, mas ele se converteu, ele voltou para o catolicismo em grande parte por meio de um livro do Chesterton, né? O Man Alive, que influenciou muito ele. E era um colecionador de livros e tinha livros de São Tomás de Aquino. E até hoje ainda, praticamente todos os cineastas da nova onda do cinema americano reconhecem que o John Ford é o grande cineasta americano. E o John Ford, que é a obra dele, grande parte dos filmes dele são marcados por um forte espírito católico também. E no caso da França, todos os cineastas da Nouvelle Vague reconhecem que o Robert Bresson é o grande precursor deles, que também é um cineasta marcado, é o cineasta católico francês mais conhecido. Então, os próprios nomes do tal do cinema novo reconhecem que não chegaram aos pés desses grandes nomes, alguns mais antigos. E outros cineastas modernos seguem os passos desses antigos. Então, acho que esse caso do cinema é interessante porque a mesma coisa em todas as áreas da cultura pode acontecer da mesma forma. Então, mas no passado teve X autores, mas sempre vai ter alguma decadência em relação a isso. Nunca você tem um período de auge total, então, de tudo o tempo todo. Mas esse resgate não é tão difícil de fazer. A mesma coisa acontece com outras ideias. Por exemplo, no caso do cinema, teve uma ideia que foi a da personalidade autoritária, que é um livro do Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, que é a escola marxista de pensamento. E o livro do Theodor Adorno, a tese principal dele é a de que ele escreveu o livro, na verdade o nome do livro seria Da Origem do Fascismo. E depois ele mudou para ficar uma coisa mais palatável, e ele faz um livro, uma contraposição entre o que ele chama de pensamento autoritário e pensamento revolucionário. Depois, para vender para o público americano, ele mudou por o revolucionário para democrático. Então, na verdade, era o mesmo pensamento, então seria o pensamento de esquerda, que ele chama de democrático, ele foi mudando o nome para parecer assim. E o objetivo do livro inicial era aproximar o fascismo do pensamento cristão e conservador. Então a ideia seria, como na cabeça as pessoas tinham muito claro que uma coisa era oposta à outra, seria de toda forma tentar juntar as duas coisas, né? Que foi uma ideia do Stalin. O Stalin, depois que ele rompeu, ele tinha um pacto com Hitler, né? Teve vários pactos, o mais famoso é o que chama Molotov, não sei o que, Ribbentrop, uma coisa assim. E depois que ele rompeu com Hitler, então, primeiro os nazistas eram muito bonzinhos e tal, e eram a vanguarda da revolução. E depois os nazistas passaram a ser a direita, né? Então, o Stalin teve essa ideia, e um agente famoso dele, Willy Milzberg, foi parte ativa na escola de Frankfurt. Então, por meio de uma ideia do Stalin, que também era um admirador grande de Hollywood, né? Ele tinha muito... Tanto que o Willy Milzberg, se eu não me engano, ele teve em Hollywood também, o agente de Stalin. E a ideia principal do Theodor Adorno era fazer então essa comparação. Então, dá a entender que o cristianismo é uma forma de autoritarismo, da mesma forma que toda forma de conservadorismo é autoritária, e, portanto, isso culmina no fascismo. Essa tese é bem absurda, né? Ainda mais quando se considera que todas as pessoas que se oporam, as primeiras pessoas que se oporam a todo o regime fascista foram os elementos mais ligados ao cristianismo, ao conservadorismo. O Papa Pio XII foi uma das pessoas que mais salvaram os judeus durante a Segunda Guerra. E os pensadores conservadores, como Georges Bernanos, Chesterton e outros assim, foram os primeiros a defender, inclusive, a ação armada contra o nazismo e o socialismo, o fascismo, né? E o Hitler e o Mussolini, como era bastante conhecido na época, tinham muita inspiração em Karl Marx, embora fossem dissidentes. Então essa ideia de misturar as duas coisas é bem absurda, né? Mas você pensa, o sujeito está escutando Veni Creator Spiritu, daí implicar que ele é um fascista é uma coisa bem ridícula. Mas por meio de uma série de saltos argumentativos, o Theodor Adorno chegou nessa ideia. Ele também associa, de certa forma, a repressão sexual. Então ele tenta dar a entender que a repressão sexual
é uma das coisas que cria uma personalidade autoritária, né? Que também é marcada por uma falta de estudo. Então, o cristianismo é coisa de gente que sofre de repressão sexual e falta de estudo. Essa ideia, embora seja, como eu disse, fruto, na verdade, de um jogo político da época, ela foi bastante popular. Então, até hoje, você vê muitos filmes que tem essa ideia como pano de fundo, né? Então, a ideia de que a sociedade conservadora é a grande vilã Em geral, esses filmes não vendem muito, mas eles são produzidos, mas no Oscar eles são bastante apreciados, né? Então, agora nesse ano mesmo aí tem uns 4, 5 desse tipo. Então, vocês veem os indicados ao Oscar, é sempre assim, quem é o vilão? O vilão, na verdade, é algum executivo aí de Wall Street que, na verdade, estava por trás do terrorismo islâmico, né? Tem muito disso. Esse é um exemplo, né? Agora, a mesma coisa que aconteceu se isso foi uma influência no cinema, também foi uma influência em outras áreas da humanidade. Então, você vê nas universidades hoje, essa é uma ideia bastante presente, né? Mesmo que as pessoas não saibam a origem. Então, a maioria das pessoas que eu conversei não conhecem esse livro, mas eu já ouvi 700 vezes coisas do tipo assim, não, isso aí é repressão sexual e tal, cara. Na verdade, o que acontece é o contrário. A repressão sexual, quando acabou a repressão sexual, tal da repressão sexual que eles chamam, nos anos 60, o número dos crimes multiplicou de maneira impressionante. O número de divórcios multiplicou e todo tipo de coisa multiplicou. Então a tese já era bem insana. Mas isso é uma ideia que circula bastante, né? E quando você fala que você é cristão numa universidade, o pessoal já é influenciado esse tipo de ideia, vai virar, então você é autoritário, né? Você é o tipo autoritário, não sei, as coisas do cristianismo. Aliás, o João lembrou que eu falei do positivismo, do iluminismo e do marxismo, né? Tem também uma outra trindade sagrada aí que o pessoal gosta, que é Marx, Freud e Darwin, né? Com a ressalva que Darwin não é Darwin mesmo, é a versão dawkinsiana do Darwin. Se fosse Darwin mesmo, ainda era menos pior, mas é o darwinismo aplicado ao ateísmo militante. Então, essas correntes também tiveram influência muito grande no cinema. Agora, o ponto central que o pessoal vai pensar assim, então você acha... Também eu acho o freudismo uma redução bem boba, que tende a achar que tudo são problemas de repressão sexual. O ponto mais absurdo que eu cheguei a ver, estava até comentando isso com o Gabriel, é quando Freud analisava obras da literatura, que ele tira umas conclusões assim, engraçadíssimas, assim, quando ele lê Irmãos Karamazov e diz que Dostoiévski queria matar o próprio pai e tal. Depois, quando você lê As Caras do Céu, você vê que não tinha nada disso, né? Coisa que ele tirou do nada. Inclusive ganhou o Oscar de melhor filme, fizeram um filme do Hamlet, o Laurence Olivier fez, que o Hamlet tem um caso com a própria mãe. Então isso é uma ideia do Freud, não tem nenhum respaldo assim, nem assim longínquo na obra do Shakespeare que dê a entender algo assim. Se você lê o livro, assim, não tem nada a ver. Mas o filme que ganhou o Oscar de melhor filme é inspirado na análise do Freud, não no próprio Shakespeare. Aliás, eu quando vi o filme, eu achei que a pessoa que fez o filme não tivesse lido a obra do Shakespeare, deve ter lido algum resumo. Eu tenho essa teoria. Ou então, se leu, pelo menos não entendeu nem 10%, porque os principais diálogos estão diferentes, então não sei de onde veio aquilo tudo. Mas o que todo mundo vai responder quando você criticar essas três correntes, né, o marxismo... O marxismo, por sua vez, eu também acho errado, o marxismo é uma coisa meio messiânica, né, do tipo... a verdade não está presente, na verdade está no futuro, na ação que eu farei no futuro, e aí sim a verdade será concretizada. É uma coisa que só há muitos anos de Hegel para chegar nesse ponto. Então Hegel é um tipo meio místico, e o pessoal adaptou essa mística aí para uma coisa secular, do tipo de ação política e tal, e agora estão bastante entorpecidos nessa ideia. E essas três ideias, quando você se você criticá-las, né, e eu acho que tem muita base para te criticá-las, longe de ser unanimidade no pensamento filosófico, elas são bastante contestadas, né? Veja, às vezes a propaganda delas é muito maior, isso é o caso, realmente. Mas do ponto de vista dos pensadores, não. Na verdade, os pensadores ateus, ou materialistas, ou freudianos, não são...
Não são tantos assim, apenas não se conhece. Tanto os outros. O próprio Eric Voegelin é um exemplo. O Eric Voegelin é muito menos conhecido do que, sei lá, o Theodor Adorno, por exemplo. Se for na faculdade de comunicação, todo mundo está dizendo Theodor Adorno, ninguém está dizendo Eric Voegelin. Agora, o Eric Voegelin é um pensador muito superior a Theodor Adorno em 1 milhão de aspectos, né? Agora, a primeira coisa que você vai falar é isso. Então, o pessoal vai chegar e falar assim, mas você está criticando essas correntes, tal, o meu mundo desabou, né? Nunca... já ouvi várias vezes assim, eu nunca tinha ouvido alguém falar contra alguma coisa dessa e tal. Agora está ficando mais popular até falar mal desses negócios, mas na universidade brasileira chega a ser um ambiente tão fechado, né? Eles fecham tanto nessas poucas ideias e mais o positivismo, né? Aquela coisa bem tecnocrática, assim, nós estamos fazendo ciência pura e tal, que são essas ideias kantianas. Kant também é um das... existem 1 milhão de ciências puras, a verdade é relativa, eu não entendo direito o que você está falando nesse exato momento, eu não sei se eu estou aqui, se é uma projeção psicológica minha que está aqui ocupando o espaço e tal. Então tem muitas dessas ideias, tem também Foucault, né, essa coisa toda, esse pessoal todo, Foucault é ótimo também, né, isso, você está me reprimindo falando isso, tal, você discordou de mim, então é repressão de algum tipo, você está querendo me punir e tal. Tem muito dessa... se eu não me engano, Foucault, inclusive, é o livro mais vendido entre alunos de filosofia. Eu peguei um dos mais vendidos era Foucault, depois tinha Nietzsche, né? O pessoal gosta, aquela coisa bem apocalíptica, ateísta. Isso... As obras. É o mais citado numa pesquisa recente, foi o mais citado em teses acadêmicas no mundo inteiro. Faz sentido, né? Foucault é bem essa coisa do novo pensamento revolucionário, né? Que o pessoal acha tão chique, tal, tão urbano. E Foucault, como ele é francês, tem aquela coisa urbana, tal, aquela coisa do marxismo com bom vinho, tal. Café. Exato, café em Paris. Ele é homossexual, então o pessoal fica com aquela coisa assim, poxa, que coisa legal, tal. Aí o que acontece? A pessoa vai ler a obra do Foucault, que tiver um pouco mais de cultura, e vai concluir que é um monte de besteira. Vai falar, bom, essas teses não colam, porque é tudo meio grosseiro, né? Você achar que a humanidade está chegando a uma era de redenção e tal. Então, por exemplo, um exemplo prático. Foucault teve a ideia brilhante de ajudar o Irã, então entregar o Irã para os iranianos. E isso traria a libertação do povo iraniano, e todo mundo seria feliz, e seria tudo maravilhoso. E o resultado foi, a cena mais famosa é o Ayatollah Khomeini enforcando as pessoas em cabos em caminhões, ele pegava lá um caminhão e enforcava o sujeito lá, e queimando a embaixada americana. Esse foi o resultado da ideia brilhante do Foucault para os homossexuais. Exato. E até hoje o Irã mata os homossexuais. Esse foi o grande fruto do planejamento Foucaultiano aí pro Irã. Então é claro que isso é uma besteira sem